Olá, eu sou a Roberta Prado Mendes, sou estudante na Universidade Federal de Viçosa, no campus Rio Parnaíba, curso de Engenharia Civil, e hoje eu vou falar um pouco sobre a avaliação numérica de momentos desbalanceados em lajes lisas suscetíveis à punção. Mas primeiro, o que são as lajes lisas? Segundo a NBR 6118, são os elementos estruturais que não apresentam vigas em seu entorno. Sendo assim, as cargas são transmitidas diretamente das lajes para os pilares. E o que é a punção? O Model Code fala que é um fenômeno decorrente de uma grande ação semelhante em uma pequena área. E isso pode causar rupturas frágeis, que são aquelas que não dão indícios. E isso faz com que seja perigoso e é algo que a gente não queira nas nossas estruturas. Aqui na imagem há um acidente que aconteceu em Santander, na Espanha, no ano de 2020, para a gente ver o quão esse problema ainda é atual. Os nossos objetivos nesse trabalho estão associados ao estudo numérico a partir de uma pesquisa experimental feita por Ferreira lá em 2010. Então, para isso, utilizamos o software GUID e Athena, de modo que nosso foco é na aplicação de carga. Então, para isso, parametrizamos os modelos numéricos, de modo a comparar a carga de ruptura, padrão de fissuração, flecha, deformação do aço e do concreto. Na tese de Ferreira, que foi feita lá em 2010, ele fez uma série de lajes lisas, no qual ele variava a geometria, o material, as armaduras e também a aplicação de cargas, que é o nosso foco. Sendo assim, nossa prioridade é estudar duas lajes, a laje 5 e a laje 6. Aqui ao lado há uma representação do ensaio. Então, na laje 5, houve aplicação de cargas simétricas, portanto, em cada plaquinha houve aplicação de cargas iguais. Já na laje 6, que houve aplicação de cargas assimétricas, em cada plaquinha, na região norte, né, essas duas plaquinhas na região norte, houve um acréscimo de carga, né, uma carga extra ΔP. Na região sul, houve um decréscimo dessa mesma carga ΔP. No sentido leste-oeste, a carga foi igual nos dois lados. Isso teve como objetivo produzir esses momentos desbalanceados. E por que esses momentos desbalanceados são tão importantes para a gente estudar? Esses momentos desbalanceados são o que acontece nas estruturas reais. Isso devido à variação dos vãos, à variação dos carregamentos e também nas forças horizontais que são aplicadas ali na estrutura. Para isso, então, a gente produziu os modelos numéricos pensando na simetria das cargas. Sendo assim, na laje 5, como houve simetria em todos os lados da laje, a gente modelou apenas um quarto da laje, pois representaria a laje como um todo. Na laje 6, como tem essa variação no sentido norte e sul, a gente precisou modelar metade da laje. Modelamos também a laje inteira, no caso da laje 6, para ver se a laje inteira e a metade da laje estariam representando de forma fiel o que acontece no experimento. Precisamos também usar condições de contorno para garantir uma compatibilidade entre os modelos numéricos e o que aconteceu no experimento. Temos que, no modelo numérico, ele considera algumas condições ideais, que a gente sabe que não é o que acontece na vida real. Sendo assim, a gente teve que parametrizar os modelos numéricos, ou seja, alterar algumas características ali do material para que ele se assemelhasse melhor ao que aconteceu no experimento. Portanto, no aço, a gente não alterou em nada, a gente utilizou as mesmas características utilizadas por Ferreira. Já no concreto, a gente analisou 4 características: a resistência à compressão, resistência à tração, módulo de elasticidade e energia de fratura. As demais características do concreto, a gente não alterou em nada e utilizamos o padrão do software GUID, que é dessa classe Cementitious Drew. Quanto aos parâmetros de solução, a gente utilizou o de Newton-Raphson, porque ele possibilita uma melhor convergência dos resultados, e a gente utilizou também o processo de discretização, que, segundo a teoria dos elementos finitos, ao analisar cada pedacinho da estrutura, a gente consegue entender melhor a estrutura como um todo de forma mais precisa. Agora, falando sobre os resultados, ao parametrizar a laje 5, que é a que apresenta cargas iguais, a gente notou que, ao variar as características de resistência à tração, módulo de elasticidade e energia de fratura, a curva que melhor se encaixava era a que tinha características de 50% da resistência à tração original, 70% do módulo de elasticidade e 70% da energia de fratura. Aplicamos, então, essas mesmas características, esses mesmos parâmetros para a laje 6, para ver se também se adaptava ao modelo experimental. E pela curva aqui, a gente nota que o comportamento é bem congruente. Nessa tabela, há um comparativo entre todos os modelos numéricos que fizemos: a laje 5, a meia laje 6 e a laje inteira 6. Note que, ao comparar a carga de ruptura experimental pela numérica, todos os resultados são próximos a 1, que é o ideal ali, né? E da mesma forma, quando a gente analisa a rotação, todos os valores são próximos a 1.
Então, temos que esses resultados atendem às recomendações mais recentes do Instituto Americano do Concreto, de 2019, que diz que a relação entre carga de ruptura experimental e numérica deve ser inferior a 1,15, portanto, os nossos resultados são iguais. Mas, quando a gente analisa a laje 6, meia laje e a laje inteira, temos que, a partir daqui, todos os nossos resultados serão associados à meia laje, pois, apesar dos dois terem resultados parecidos, né, ali bem semelhantes, a laje inteira tem um custo computacional bem maior. Então, devido a isso, utilizaremos a laje 6, a meia laje. Analisando agora o deslocamento vertical na laje 5, que é a que apresenta cargas iguais, a gente pode notar um comportamento mais rígido do modelo numérico. Então, o modelo experimental deforma bem mais do que o modelo numérico. Mas podemos perceber também que, em teoria, como na laje 5 há cargas iguais em todos os lados da laje, ela deveria ter deslocamentos iguais em todos os lados da laje. Mas não é isso que acontece no experimento. Já ao analisar a laje 6, notamos novamente esse comportamento mais rígido do modelo numérico, enquanto o modelo experimental desloca, né, tem uma flecha bem maior do que o modelo numérico. Quanto ao padrão de fissuração, a gente tem que na laje 5 o padrão de fissuração é bem parecido. Nas fissuras radiais, ali ortogonais ao pilar também são bem parecidas, bem como na lateral da laje é bem semelhante ao que acontece na vida real. Da mesma forma, na laje 6, o padrão de fissuração é bem parecido, principalmente na questão do aparecimento dessas fissuras circulares ali em torno do pilar, que é uma característica típica da punção. E note que elas estão mais intensas ali na região norte, que é justamente onde a gente houve essa aplicação extra de ΔP. Ao analisar a deformação do aço na laje 5, note que as curvas são bem parecidas, ali elas são bem congruentes. Já ao analisar as deformações na laje 6, que houve essa divergência de cargas, note que os monitores que estão mais próximos ao pilar, eles vão juntos até uma certa carga ali, 400 mais ou menos, e depois elas divergem. Da mesma forma, o concreto. Na laje 5, note que os monitores EC2 e EC4, que são os monitores representados pela curva vermelha e amarela, eles vão juntos ali até a próxima, até 70% mais ou menos da carga de ruptura, e depois eles divergem. Isso se deve, segundo o professor Muttoni, devido ao fenômeno de descompressão. E isso causa uma redistribuição das tensões, que faz com que haja essa diminuição da deformação do concreto no experimento. Na laje 6, há também esse fenômeno de descompressão, só que ele é menos visível. Concluindo, então, temos que, ao analisar a carga e a rotação, há bons resultados que atendem às recomendações mais recentes do Instituto Americano do Concreto. A fissuração, o padrão é bem semelhante, tanto na parte superior, né, da laje, como na lateral, ali na angulação da fissura. Temos que ficar atento quanto à rigidez, né, porque o modelo numérico apresenta uma rigidez maior, tanto na flecha quanto na deformação do aço e do concreto. Mas, de modo geral, temos que a análise numérica é uma alternativa viável para fazer o estudo das lajes lisas, pois ela é um estudo mais simples, rápido e econômico do que os estudos experimentais, por exemplo, e apresenta resultados satisfatórios. Uma questão que a gente tem que ficar atento é a possibilidade de divergência entre os resultados, pois as simplificações que utilizamos, as diferenças na geometria, as propriedades mecânicas que são alteradas, as condições de contorno e até mesmo o tamanho dos elementos, tudo isso pode causar diferenças significativas no resultado. Aqui as referências das imagens que utilizei. E eu gostaria de agradecer a CNPq por todo o apoio durante a execução desse trabalho. Muito obrigada pela atenção. É isso.